Olá pessoal, meu nome é Lívia Mara Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG e esse é mais um vídeo do projeto de iniciação às disciplinas do ciclo básico. Dando sequência aos vídeos de estatística básica, hoje nós vamos falar sobre medidas de posição. As medidas de posição podem ser usadas sempre que é possível construir-se um rol numérico com os dados ou uma tabela de frequência. E, como o nome já fala, elas vão indicar a posição dos elementos com relação ao rol. Neste vídeo, a gente vai abordar apenas as medidas de tendência central, que são média, moda e mediana. Existem outras medidas de posição, como quartil, percentil, mas neste vídeo não serão abordadas. A primeira medida de posição que nós veremos hoje é a média aritmética. Ela consiste na soma de todas as observações dividida pelo número delas. Ou matematicamente, a gente pode expressar que x barra, como a chamada média, é igual a x1 mais x2 mais x3 e assim por diante até xn, n é o número de elementos, dividido por n, que, como já disse, é a quantidade de observações. Isso também pode ser representado por meio de um somatório. O somatório de xi foi indo de 1 até n. Isso quer dizer o quê? Que eu vou somar todos os valores de x, todos os elementos e todas as observações, desde o primeiro elemento até o último, e depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu somei. A média ponderada é bem parecida com a média aritmética mostrada anteriormente, vai levar em consideração também o peso dos dados ou a frequência. Então, ao invés de somar apenas os dados x1, x2, x3, a gente vai multiplicar o dado pelo valor da frequência ou do peso, como pode ser apresentado também na questão. Então, a fórmula consistirá em x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 e assim por diante. E, por final, ao invés de dividir pela quantidade de dados, a gente vai dividir pelo somatório das frequências. Expressando em somatórios, a gente pode ter também dessa forma, somatório de xi vezes fi dividido por somatório de fi, ou seja, o somatório de cada elemento multiplicado pela sua frequência dividido pelo somatório das frequências. Outra importante medida de tendência central é a mediana, que vai apresentar qual é o elemento central em um rol com quantidade ímpar de elementos. No caso de termos um rol com a quantidade par, então a gente vai calcular a média dos dois elementos que se encontrarem no centro. E mesmo que este elemento não esteja apresentado no conjunto inicial, ele será a mediana. Por fim, nós temos a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência em determinado conjunto e é apenas uma medida de dominância, ela não é muito utilizada em cálculos. Agora, no caso de dados agrupados em classes, a moda vai corresponder ao ponto médio da classe de frequência mais alta. Então, a gente vai tomar a classe com a frequência mais alta e vamos calcular o ponto médio dessa classe. Então, considerando o limite superior e inferior, a gente vai pegar o ponto que está no meio dessa classe, cuja frequência é a maior. Com relação à moda, uma distribuição pode ser unimodal, quando ela tem apenas uma moda, bimodal, no caso de existirem dois valores com a frequência igual e esta frequência ser a mais alta, e podemos ter uma distribuição plurimodal ou multimodal, que é no caso de termos três ou mais valores com a mesma frequência, em que esta frequência é a maior. E existe o outro extremo, que é o caso de termos uma distribuição amodal, quando nenhum elemento vai se repetir. Então, resumindo as medidas de tendência central, a gente tem essa tabela. A média é definida como centro de distribuição de frequências, vai refletir cada valor, ou seja, se eu altero os valores extremos da minha distribuição, a média vai ser afetada.
E essa é justamente uma desvantagem dela, que ela vai ser afetada por esses valores extremos. Já no caso da moda, é definida como o valor mais frequente, e a moda é o valor típico, então ela vai ser a maior quantidade de valores concentrados nesse ponto. A desvantagem é que a moda não é utilizada para análise matemática e ela nem sempre existe para um conjunto, no caso dos conjuntos amodais, como a gente mencionou. A mediana é definida como um valor em que metade dos valores serão maiores e metade serão menores do que ele. A mediana é menos sensível a valores extremos do que a média, porque, por exemplo, se eu tenho um conjunto de valores e eu troco o maior deles, o valor da mediana não vai ser afetado, porque ele é apenas o valor que se encontra no meio, independente se esse valor maior é 10 ou se é 1000. Já no caso da média, seria afetado. A desvantagem da mediana é que ela é difícil de determinar quando se está trabalhando com grandes quantidades de dados.